Um golpista me ligou dizendo que eu estava jurado de morte por um chefe de facção e que ele teria pago para me executarem. Tudo começou quando um perfil de uma moça, se passando por Camila, começou a me seguir no Instagram. Percebi algo estranho de imediato, já que ela só seguia perfis de homens, e nos stories pedia o número de WhatsApp com uma foto de biquíni ao fundo, dizendo que queria fazer novas amizades. Inicialmente, ignorei e segui de volta, até que, um dia depois, recebi uma mensagem no WhatsApp de um indivíduo se passando por irmão China. Ele começou dizendo: "Você quer arrumar problema com a gente?" Confuso, respondi que ele provavelmente ligou para um número errado. Porém, o sujeito mencionou meu nome, o que me deixou meio assustado. Questionei então o que eu teria feito para arrumar problemas com ele. Em um tom de ameaça, ele disse: "Você está ligado no que a gente faz com talarico, né?" Surpreso, pedi esclarecimentos sobre o assunto, e ele afirmou: "O bagulho é o seguinte, o perfil da moça que você está seguindo no Instagram está comprometido com um traficante, um chapa-quente da área aqui, tá ligado? E ele desembolsou 6.000 pra gente te matar." Argumentei que não havia mandado mensagem alguma para ela e que apenas a segui de volta. Em seguida, ele disse que estava disposto a me ajudar e pediu para eu bloqueá-la e mandar um print para ele. Depois de bloqueá-la e enviar o print, ele me ligou de volta, agora pedindo para eu mandar R$ 400 para eles pouparem minha vida. Nesse momento, consegui raciocinar com mais calma e entender que o perfil falso do Instagram foi criado para viabilizar uma maneira desses indivíduos tirarem dinheiro das pessoas. Além disso, questionei a lógica de como esse sujeito, que recebeu 6.000 do chefe da facção para realizar o serviço, me ligava para alertar sobre a situação e pedia apenas R$ 400. Enfim, essa foi minha experiência, galera. Deixa nos comentários qual foi o tipo de golpe mais ousado que já tentaram de aplicar. Se inscreva no canal. Minha namorada e meu melhor amigo me enganaram por 1 ano, e eu fui o último a saber. Vou direto ao ponto porque ainda não processei tudo. Fiquei 5 anos com minha, agora ex-namorada, a quem chamarei de Laura. Meu melhor amigo desde o ensino médio, a quem chamarei de Diego, sempre esteve muito presente em nosso relacionamento. E quando digo muito presente, quero dizer que literalmente nos víamos todos os dias. Saíamos os 3 juntos, jogávamos videogame na minha casa, íamos para festas. Éramos inseparáveis. Honestamente, nunca achei estranho. Laura e Diego se davam bem desde o começo. E como eu sempre fui o mais desligado do grupo, nunca imaginei o que acontecia pelas minhas costas. Há uma semana, estava na casa de um amigo, chamemos ele de Carlos, tomando umas cervejas e conversando sobre a vida. Em algum momento da conversa, mencionei o quanto eu era grato por ter amigos leais. Carlos me olhou com uma expressão estranha e soltou: "Irmão, você realmente não sabe de nada?" Ri, pensando que ele estava brincando, mas a cara dele me fez engolir a risada. Ele disse que não podia ser o único que não sabia e que todos estavam cientes de que Laura e Diego tinham algo há pelo menos 1 ano. Minha primeira reação foi negar tudo. Não podia ser possível, mas Carlos me mostrou prints de mensagens que Diego tinha enviado para um grupo de amigos, do qual eu, convenientemente, não fazia parte. Mensagens como: "Mal saí da casa dela e já estou com saudade já já." Se ele soubesse o que a gente fez no carro dele ontem à noite, não sei como ele ainda não percebe, ele é muito confiante. Senti meu estômago cair. Meu melhor amigo e minha namorada rindo de mim, me traindo por 1 ano inteiro, enquanto eu os defendia quando alguém dizia que eles pareciam muito próximos. O pior foi quando, ao confrontá-los, eles nem tentaram negar. Laura simplesmente disse: "Não queria te machucar." E Diego ficou calado, com cara de criança repreendida. Obviamente mandei os dois para o inferno, mas agora estou aqui, me sentindo o maior idiota do planeta. Como eu não vi? Como pude confiar tanto nas pessoas erradas? Minha tia disse que crianças adotadas não eram família de verdade e me proibiu de ir à reunião. Apenas parentes de sangue no encontro da família. Ela sorriu. Eu sorri e abri os resultados do teste de DNA. Engraçado você mencionar sangue, tia Karen. Dizem que o sangue é mais espesso que a água, mas aprendi que o DNA pode ser mais espesso que os dois. Especialmente quando se trata de segredos de família. Meu nome é Mel Anderson e, até 3 meses atrás, pensei que ser adotada fosse a maior surpresa da minha vida. Eu estava errada. Fui adotada ao nascer por James e Maria Anderson, os pais mais amorosos que alguém poderia pedir. Eles nunca esconderam o fato de que eu era adotada. Era apenas parte da nossa história familiar. Como as piadas ruins do meu pai ou a torta de maçã premiada da minha mãe. Ser adotada nunca me fez sentir menos uma Anderson. Pelo menos até tia Karen decidir transformar isso em um problema. Tudo começou quando os convites para o grande reencontro da família Anderson foram enviados. O vovô Anderson estava completando 90 anos e toda a família estendida estava se reunindo na sua enorme fazenda em Vermont para uma celebração de 1 semana. Primos estavam voando de todo o país, tios e tias tirando folga do trabalho, e todos estavam comentando que esse seria o maior evento familiar da história dos Anderson. Todos, menos Karen. Como a filha mais velha do vovô e autoproclamada guardiã do legado da família Anderson, ela assumiu a responsabilidade de planejar a reunião. E, aparentemente, ela tinha algumas ideias muito específicas sobre quem era considerado parte da família. Descobri suas opiniões durante um jantar em família na casa dos meus pais. Karen estava mostrando à minha mãe um rascunho da lista de convidados, falando sem parar sobre acomodações e planejamento das refeições. Claro, precisamos de números precisos, disse ela, sem olhar diretamente para mim. Esta é uma reunião para verdadeiros Andersons. Apenas parentes de sangue. A mesa ficou em silêncio. O garfo do meu pai caiu no prato. O que exatamente você quer dizer com isso, Karen?
A voz da minha mãe tinha aquele tom perigoso que eu raramente ouvia. Bem, tia Karen alisou a blusa de grife. Você entende, não entende? Trata-se da nossa herança familiar, de celebrar a linhagem dos Anderson. Michelle é adorável, claro, mas ela não é realmente uma Anderson. Não realmente uma Anderson. As palavras bateram como um golpe físico. 28 anos de feriados em família, memórias compartilhadas, amor e pertencimento, tudo descartado porque eu não compartilhava o DNA deles. Isso é ridículo, meu pai começou, mas tia Karen o interrompeu. James, seja razoável. Isso não é sobre sentimentos. É sobre preservar a história da nossa família. O encontro terá uma apresentação sobre a genealogia dos Anderson, exibição de relíquias familiares, discussões sobre traços herdados. Michelle se sentiria deslocada. A única pessoa que está fazendo Michelle se sentir deslocada é você, minha mãe retrucou, mas tia Karen não terminou. Além disso, já conversei com o comitê da reunião. Todos concordamos. Apenas parentes de sangue. É mais simples assim. O comitê da reunião consistia na filha de Karen, Jéssica, e 2 primos que nunca ousaram discordar dela. Cresci com Jéssica, compartilhamos roupas e segredos na adolescência, e agora ela nem conseguia me encarar do outro lado da mesa. Isso é um absurdo, declarou meu pai. Se Michelle não é bem-vinda, nenhum de nós irá. Não seja dramático, James, Karen repreendeu. Você é o filho mais velho. Você tem que estar lá. E Maria tem ajudado vovó a organizar suas fotos antigas para a exposição da história da família. Você não pode abandonar suas responsabilidades só porque os sentimentos de Michelle foram feridos. Finalmente encontrei minha voz. Então não se preocupem comigo, pai. Não quero manchar a preciosa linhagem dos Anderson com a minha presença adotiva. Michelle. Minha mãe tentou segurar minha mão, mas eu já estava de pé. Estou falando sério. Vão ao reencontro. O vovô merece ter toda a família dele lá para o aniversário. A verdadeira família dele. Segundo tia Karen. Saí da casa apesar dos protestos dos meus pais. Dirigindo para meu apartamento, não conseguia parar de pensar em todos os pequenos momentos ao longo dos anos em que Karen sutilmente enfatizou minha posição de forasteira. O Natal em que ela deu joias herdadas para todos os netos, menos para mim. A forma como me apresentava como a filha adotiva de James e Maria em vez de simplesmente a minha sobrinha. Mas algo mais estava me incomodando. Algo na maneira como ela estava tão insistente sobre a apenas parentes de sangue. Parecia excessivo, mesmo para Karen, como se ela estivesse com medo de algo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando nas fotos da família que minha mãe estava organizando para o aniversário do vovô. Uma em particular ficou na minha mente. Uma polaroid desbotada de um piquenique da família no ano anterior à minha adoção. Havia algo na expressão de Karen naquela foto, na maneira como ela estava afastada do grupo. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente e dirigi até a casa dos meus pais. Minha mãe estava no trabalho, mas eu tinha uma chave. As caixas de fotos antigas ainda estavam espalhadas na mesa de jantar. Encontrei a foto do piquenique facilmente. Verão de 1994, 3 meses antes de meus pais biológicos escolherem os Anderson para me adotarem. Toda a família estava lá, espalhada sobre cobertores quadriculados, equilibrando pratos de papel nos joelhos. Todos pareciam relaxados. Na antiga foto Polaroid, todos pareciam relaxados e felizes. Exceto Karen. Ela estava na beira do quadro, com uma mão pressionada contra o estômago, o rosto virado para longe da câmera. Vestia um vestido de verão folgado, algo incomum para quem sempre preferiu roupas ajustadas. E, de acordo com a data estampada na foto, essa imagem foi tirada apenas 6 meses antes de ela se casar com o tio Steve, em um casamento que minha mãe sempre chamou de precipitado. Uma ideia absurda começou a tomar forma na minha mente. Eu nasci em janeiro de 1995. Karen se casou com Steve em dezembro de 1994. A linha do tempo. Mas não, isso não poderia ser, poderia? Peguei meu telefone, tirei uma foto da Polaroid e abri meu laptop. Durante as horas seguintes, me aprofundei em pesquisas. Os registros hospitalares daquela época haviam sido quase todos digitalizados. Foi preciso um pouco de criatividade para encontrar o que eu procurava, mas finalmente encontrei. Um registro de nascimento do Hospital St. Mary, datado de 15 de janeiro de 1995. Meu registro de nascimento. O nome da minha mãe biológica estava listado como Jane Doe, algo comum em adoções fechadas. Mas havia algo mais. Uma anotação de enfermeira, provavelmente arquivada erroneamente durante a digitalização. A paciente solicitou total confidencialidade. Conexão familiar com um membro do conselho do hospital K anotada. K. Karen Anderson. Minhas mãos tremiam enquanto eu acessava o site de uma grande empresa de testes de DNA. Sempre evitei esses serviços, respeitando o desejo dos meus pais biológicos de manter o anonimato. Mas agora tudo era diferente. O kit de teste chegou 2 dias depois. Enquanto passava o cotonete na parte interna da minha bochecha, pensei na insistência de Karen sobre parentes de sangue no reencontro da família. Em todos os anos de alfinetadas sutis e distanciamento calculado. No fato de que ela nunca perguntou se eu queria procurar meus pais biológicos, enquanto outros parentes já haviam mencionado isso pelo menos uma vez. 6 semanas depois, meu celular vibrou. Seus resultados de DNA estão prontos. E foi nesse momento que tudo que eu achava que sabia sobre a minha família começou a desmoronar. Os resultados foram carregando lentamente, cada nova sessão revelando mais uma peça de um quebra-cabeça impossível. Primeiro veio a análise genética, predominantemente do norte da Europa, exatamente como os Anderson. Depois, os marcadores de saúde, indicando uma predisposição à hipertensão, algo que era comum na família Anderson. Mas foi a parte de correspondências familiares que fez meu coração parar. Jéssica Anderson. Relação estimada, meia-irmã. Logo abaixo, James Anderson. Relação estimada, pai. Meu tio não era meu tio.
Ele era meu pai biológico, o que significava que Karen era minha mãe. O mundo começou a girar ao meu redor. Peguei o celular, as mãos trêmulas, e liguei para minha mãe. Não minha mãe biológica, minha mãe. A única mãe que realmente importava. Ela atendeu no primeiro toque. Michelle, o que houve? Preciso que você e o papai venham até aqui agora. E tragam um álbum de fotos de 1994. 20 minutos depois, eles chegaram, me encontrando ainda sentada diante do laptop, sem conseguir desviar os olhos da tela. Sem dizer nada, virei o computador para eles. Minha mãe levou uma das mãos à boca, seu rosto ficando pálido. Meu Deus, ela sussurrou, afundando no sofá. O rosto do meu pai também empalideceu. Há quanto tempo vocês sabem disso? Perguntei. Nós não sabíamos, ele respondeu rapidamente. Não com certeza. Sempre tivemos suspeitas, mas Karen nunca confirmou. Minha mãe segurou minha mão. Quando fomos escolhidos para adoção, nos disseram que era um processo fechado, através do hospital. Mas a assistente social insinuou que havia uma conexão familiar. Pensamos que poderia ser um parente distante. Mas quando fomos ao hospital, eu vi Karen na ala da maternidade. Ela disse que estava visitando uma amiga, mas nos implorou para não contar a ninguém. Meu pai continuou. Ela disse que, se isso viesse à tona, sua vida seria arruinada. Que perderia tudo com Steve. Concordamos em ficar em silêncio porque queríamos você desesperadamente. E tínhamos medo de que, se não aceitássemos as condições dela, ela mudasse de ideia. Engoli em seco. As peças estavam se encaixando. O distanciamento de Karen, sua insistência em me manter separada dos verdadeiros em eventos familiares, sua obsessão por linhagem e herança. Minha mãe chorava agora. Devíamos ter contado a você. Mas, com o passar dos anos, parecia mais gentil não dizer. Você era nossa. Completamente nossa. O Uncommon deixou de importar. Olhei para eles. Meus pais. As pessoas que me escolheram, que me amaram, que me protegeram até mesmo da verdade. O vovô sabe? Perguntei. Meu pai balançou a cabeça. Acho que não. Karen disse a todos que passou um tempo com uma prima no Maine naquela época. Olhei para o convite da reunião de família, ainda sobre minha mesa. O grande reencontro da família Anderson começaria dali a 3 dias. A celebração cuidadosamente planejada por Karen sobre a história da família estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Eu vou, anunciei. Michelle, minha mãe começou a protestar. Não. Estou cansada de esconder quem eu sou, de ser tratada como se fosse menos. Karen quer celebrar o sangue dos Anderson. Tudo bem. Vamos celebrá-lo. Quando chegamos à fazenda do vovô, a reunião já estava a todo vapor. Carros alinhavam a longa entrada, crianças corriam pelo imenso gramado e o cheiro de churrasco tomava o ar. Uma grande faixa exibia bem-vinda, família Anderson, com a caligrafia impecável de Karen. Ela nos viu imediatamente, seu rosto se fechando. Se aproximou rapidamente, parando bem na nossa frente. Achei que já tínhamos resolvido isso, disse ela, cruzando os braços. Esta reunião é apenas para parentes de sangue. Karen cruzou os braços na frente do peito, mantendo aquela expressão altiva que sempre usava quando queria impor sua autoridade sobre a família. Mas desta vez, não me senti intimidada. Ela podia tentar me excluir por anos, mas agora eu sabia a verdade. Eu tenho tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa, respondi, mantendo minha voz firme. Ela riu, mas não era um riso de humor, e sim de desprezo. Ah, é? E desde quando bastardos contam como parte legítima da família? O sangue subiu à minha cabeça tão rápido que meus punhos se fecharam sem que eu percebesse. Meu pai, meu verdadeiro pai, se enrijeceu ao meu lado, e minha mãe segurou meu braço, como se soubesse que eu estava a um passo de perder o controle. Bastardo? Repeti, sentindo a bile subir pela minha garganta. Você realmente tem coragem de dizer isso, depois de esconder de todo mundo que sou sua filha? O silêncio ao nosso redor ficou pesado. As pessoas que estavam conversando e rindo ao redor da fazenda começaram a perceber que algo acontecia. Eu vi Jéssica, minha meia-irmã, parada alguns metros atrás de Karen, os olhos arregalados de confusão. O que você está dizendo? Karen tentou manter a compostura, mas eu vi o leve tremor nas suas mãos. Eu tirei meu telefone do bolso e abri os resultados do teste de DNA. Virei a tela para ela. Isso é o que eu estou dizendo. Meus genes não mentem, Karen. Você pode ter enganado a todos por quase 30 anos, mas a ciência não falha. Ela olhou para a tela e, por um breve momento, viu o horror em seus olhos. Mas Karen era boa em mascarar suas emoções. Ela se forçou a rir, mas seu tom estava nervoso. Isso é ridículo. Você deve ter adulterado isso de alguma forma. Eu não adulteraria um teste de DNA. Mas sabe quem adulteraria um segredo por quase 3 décadas? Você. Jéssica avançou alguns passos, sua expressão passando de confusa para apavorada. Mãe? O que ela está dizendo? Isso não pode ser verdade, né? Karen olhou para a filha, e ali viu um lampejo de algo que quase parecia pânico. Pela primeira vez na vida, ela não estava no controle. Eu aproveitei a oportunidade. Vou te dizer o que é verdade, Jéssica. Sua mãe ficou grávida quando tinha 20 anos e decidiu esconder isso de todo mundo. Ela não queria que isso atrapalhasse o casamento dela com Steve, então me entregou para adoção. Mas ela não podia simplesmente me deixar com qualquer um, então me colocou na família. Adivinha quem é meu verdadeiro pai? Jéssica piscou rapidamente, os olhos indo da mãe para o meu pai, não, nosso pai. James Anderson. Pai? Ela sussurrou, a voz quebrando. Meu pai não disse nada, mas seu rosto estava sombrio, os lábios cerrados em uma linha tensa. Ele sempre foi um homem calmo, mas agora, dava para ver que ele estava no limite. Isso não pode ser, Jéssica murmurou, recuando. Karen finalmente se mexeu, estendendo a mão para a filha.
Querida, não escute essa garota. Ela está tentando causar problemas. Problemas? Minha risada saiu amarga. Você destruiu a minha vida. Você passou todos esses anos me tratando como uma estranha, me deixando de fora, me fazendo sentir como se eu nunca fosse suficiente, e agora que a verdade saiu, quer agir como se eu fosse a vilã da história? Karen perdeu a paciência. Eu fiz o que precisava ser feito. Eu salvei meu casamento. Eu ri de novo. E destruiu a minha identidade no processo. Você nunca me tratou como parte da família porque, no fundo, ver meu rosto te lembrava o que você fez, não é? O que você abandonou. Você preferiu me excluir a lidar com sua própria culpa. Os convidados estavam visivelmente desconfortáveis. Meus tios, primos, até mesmo o vovô Anderson, estavam ali parados, assistindo ao espetáculo, mas ninguém ousava interromper. A verdade era que, naquele momento, ninguém sabia o que dizer. Jéssica ainda parecia em choque, os olhos marejados. Você sabia, mãe? Você sabia e nunca me contou? Claro que não, querida. Karen insistiu, a voz cada vez mais trêmula. Ela está mentindo. Eu me aproximei, tirando o telefone do bolso novamente e abrindo o resultado do teste. Se eu estou mentindo, então prove. Aqui está a evidência. Aqui estão os laços de sangue que você tanto preza, Karen. Ela congelou. Não podia refutar a ciência. Jéssica deu um passo para trás, como se estivesse vendo a mãe pela primeira vez. Meu Deus. É verdade. Karen segurou o braço da filha. Jéssica, não. Não me toca. Jéssica se afastou bruscamente. Você mentiu para mim. Para todo mundo. Você sempre fez questão de me dizer que a família era tudo, que sangue é o que importa, e agora descobrimos que passou sua vida inteira escondendo o seu próprio sangue. Karen estava começando a hiperventilar. Eu vi seu rosto perder a cor, os olhos indo de Jéssica para mim, para todos os rostos ao redor. O controle dela estava escapando pelos dedos. Eu fiz isso por vocês. Por nós. Não, mãe. Você fez isso por você. Eu me virei para meu pai, que ainda estava calado, apenas observando o caos que se desenrolava. Você sabia, eu disse, a voz saindo mais fraca do que queria. Vocês tinham suspeitas. Mas nunca me contaram. Meu pai engoliu em seco. Eu juro que pensei que estava fazendo o certo. O certo? O certo teria sido me contar a verdade. O certo teria sido me tratar como filha, não como um fardo. A multidão ao redor murmurava. Tios e primos trocavam olhares tensos. A família Anderson, aquela que sempre se gabou de ser unida, estava rachando ao meio diante dos olhos de todos. O vovô Anderson finalmente deu um passo à frente, apoiando-se na bengala. Karen. É verdade? Ela não respondeu. O silêncio dela foi a confirmação que todos precisavam. Eu respirei fundo, sentindo pela primeira vez em anos que não precisava mais me segurar. Quer saber? Obrigada, Karen. Porque foi a sua arrogância, a sua insistência em me excluir, que me fez descobrir tudo isso. Você tentou me apagar da história da família, mas agora todos sabem quem eu sou. Karen não tinha palavras. Pela primeira vez na vida, ela não tinha nenhuma resposta. E eu, pela primeira vez na minha vida, senti que finalmente pertencia a algum lugar. O silêncio depois da revelação foi esmagador. Karen continuava imóvel, sua pele tão pálida que parecia prestes a desmaiar. Jéssica não conseguia parar de encará-la como se estivesse vendo sua mãe pela primeira vez. Meu pai ainda estava tenso, como se soubesse que nada do que dissesse poderia apagar o que tinha acabado de acontecer. E eu? Eu estava fervendo por dentro. Depois de anos sendo tratada como uma estranha, como se eu nunca fosse realmente uma Anderson, agora tudo fazia sentido. Karen me desprezava porque eu era um lembrete vivo do seu segredo sujo. E, mesmo assim, ela teve a audácia de tentar me banir dessa reunião? Ela queria tanto uma comemoração do Ansang Anderson? Muito bem. Ela teria uma. Respirei fundo e dei um passo à frente, garantindo que minha voz fosse autossuficiente para que todos ouvissem. Eu realmente preciso agradecer a todos por terem vindo hoje. Afinal, esta é uma ocasião muito especial. A família Anderson reunida para celebrar suas origens. Para relembrar nossas raízes. Karen se encolheu, percebendo onde eu queria chegar. Mel, já chega, ela sussurrou, mas eu não ia parar agora. Chega? Sorri, mas não havia um pingo de humor no meu rosto. Chega foi o que você me disse quando decidiu que eu não fazia parte desta família. Chega foi o que você me disse a vida inteira. Pois agora sou eu quem digo, chega de mentiras. Me virei para o restante da família, que ainda estava digerindo o choque. Vocês passaram todos esses anos me olhando com pena, como se eu fosse um fardo que meus pais adotaram por caridade. Mas adivinhem? Eu sou mais Anderson do que muitos de vocês. Isso não significa nada, Karen tentou intervir, sua voz mais aguda do que de costume. Um exame de DNA não define uma família. Engraçado, vindo de você, retruquei, cruzando os braços. Passou anos repetindo que a sangue é o que importa. Agora, de repente, isso não vale mais? Que conveniente. Isso não muda nada, ela insistiu, tentando recuperar sua pose. Ah, eu acho que muda muita coisa, olhei ao redor. Porque se vocês realmente acreditam em tudo que Karen disse sobre família, sobre linhagem, então devem estar se perguntando o que mais ela mentiu para vocês. Os olhos dos tios e primos se estreitaram. Alguns olhavam para Karen com desconfiança. Outros cochichavam entre si. O vovô Anderson foi quem quebrou o silêncio. Karen, ele começou, a voz rouca, cansada. Por que você nunca nos contou? Karen piscou rapidamente, como se procurasse uma resposta. Eu fiz o que achei melhor para todos. Para mim, para Steve, para a família. Eu era jovem, não sabia o que fazer. Jéssica soltou uma risada curta e amarga. Não sabia o que fazer? Então decidiu mentir para todo mundo?
Karen se virou para a filha, o desespero começando a aparecer no rosto dela. Querida, eu fiz isso por você também. Eu queria que você tivesse uma vida sem escândalos. Eu queria proteger nossa família. Você mentiu para mim a vida inteira. Jéssica interrompeu. E agora espera que eu simplesmente aceite isso? Querida, por favor. Não me chama de querida. Jéssica deu um passo para trás, se afastando da mãe. Você passou anos me ensinando que família é sobre lealdade, sobre confiança. E agora eu descubro que você tem uma filha escondida. Que você abandonou minha irmã. Karen tentou alcançar Jéssica, mas ela recuou. Meu pai, por outro lado, permaneceu em silêncio. Até que, finalmente, ele olhou para Karen e falou. Você sabia que eu era o pai? Karen congelou. O quê? Você sabia que eu era o pai desde o início? A expressão dela mudou. Por um instante, vi algo no rosto dela, medo. E foi então que percebi. Meu Deus, você sabia. Mas nunca contou para ele. O choque percorreu o rosto do meu pai. Karen, você me tirou minha filha. Não foi assim. Ela gritou, a voz tremendo. Você não podia saber. Você ia querer fazer a coisa certa, ia querer assumir, e eu não podia deixar isso acontecer. Meu pai fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente. Você não podia deixar acontecer? Eu passei a vida inteira achando que eu só era o irmão mais velho que ajudou a criar uma sobrinha adotiva. E agora descubro que passei quase 30 anos sem saber que minha própria filha estava ali o tempo todo. Karen tentava desesperadamente encontrar as palavras certas, mas nada do que dissesse agora iria consertar o que tinha feito. Eu ri. Uma risada seca, amarga. Então foi isso. Você não me rejeitou porque eu era adotada. Você me rejeitou porque, no fundo, sabia que eu tinha o direito de estar aqui. Que se eu descobrisse a verdade, você perderia tudo. Ela não respondeu. E adivinhe? Agora você perdeu. Karen olhou ao redor, como se esperasse que alguém falasse em sua defesa. Mas ninguém disse nada. Steve, seu marido, estava parado na varanda da casa, o rosto pálido. Ele também parecia ter acabado de descobrir a verdade. Steve, ela tentou chamá-lo. Ele deu um passo para trás. Eu preciso de um tempo. Karen cambaleou, como se tivesse levado um golpe. Vovô Anderson limpou a garganta. Acho que esta conversa já foi longe demais. Mas tem uma coisa que preciso deixar clara. Todos olharam para ele. A família Anderson não exclui ninguém. Muito menos a minha neta. Meu peito se apertou ao ouvir aquelas palavras. Você sempre fez parte desta família, Mel, vovô continuou. E é um erro que tenha levado tanto tempo para isso ser reconhecido. Karen deu um passo à frente. Papai, não. Você me envergonha, Karen. As palavras foram como uma bofetada. O rosto de Karen se desfez em choque e humilhação. Eu só queria proteger a família. Você queria proteger a si mesma, vovô retrucou. Mas agora todo mundo conhece a verdade. E cabe a cada um decidir o que fazer com isso. O silêncio foi absoluto. Karen olhou ao redor uma última vez, percebeu que não havia ninguém para defendê-la e abaixou a cabeça. Eu a observei enquanto ela dava as costas e se afastava. Pela primeira vez na vida, ela era excluída. E eu? Eu finalmente tinha minha vingança. Karen havia partido. Ninguém a seguiu. Ninguém tentou defendê-la. A mulher que passou décadas impondo regras, que decidiu quem era digno de ser chamado de família e quem não era, agora se via completamente sozinha. E, pela primeira vez, ela não tinha o controle da situação. O peso que carreguei por toda a minha vida finalmente começou a se dissipar. Mas não era um sentimento de vitória. Não era apenas a satisfação de vê-la receber o que merecia. Era algo mais profundo. Era o fim de uma existência onde eu precisava justificar minha presença, provar que eu tinha o direito de estar ali. Meu pai, meu verdadeiro pai, James Anderson, permaneceu parado, parecendo um homem derrotado. Seu rosto estava marcado pelo choque e pelo arrependimento. Era como se a revelação o tivesse envelhecido anos em questão de minutos. Mel, sua voz falhou, e ele passou uma das mãos no rosto, exausto. Eu não posso esperar que você me perdoe. Minha garganta ficou seca. Parte de mim queria gritar com ele. Queria dizer que ele deveria ter me protegido, que deveria ter exigido respostas, que deveria ter me reconhecido como filha desde o início. Mas agora, olhando para ele, vendo seu olhar quebrado e arrependido, percebi que meu ódio não mudaria o passado. Você devia ter feito perguntas. Minha voz saiu firme, mas sem a raiva que eu sentia antes. Devia ter percebido. Devia ter sabido. Ele abaixou a cabeça e assentiu lentamente. Sim. Devia. A dor em sua voz era genuína. Por um instante, vi além do homem que passou anos me chamando de a sobrinha. Vi um pai que havia acabado de descobrir que perdeu quase 3 décadas da vida da própria filha. E eu não sabia se estava pronta para perdoar. Mas sabia que queria conhecê-lo. Dei um pequeno passo à frente e soltei um suspiro. Eu não posso prometer que vou superar isso tão cedo. Mas estou disposta a tentar. Os olhos de meu pai se encheram de lágrimas, e ele acenou com a cabeça, a voz embargada. Isso já significa muito para mim. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, senti alguém se aproximar. Jéssica. Minha irmã. Havia algo diferente nela. A arrogância que sempre carregava, o olhar superior que herdara de Karen, tudo isso havia desaparecido. No lugar, vi confusão, culpa e uma tristeza silenciosa. Ela demorou um segundo para falar, mas quando fez, sua voz estava frágil. Eu não sei como consertar isso. Ela hesitou, mordendo o lábio. Mas eu quero tentar. Se você deixar. Olhei para ela e percebi que, por mais que tivéssemos crescido em mundos separados, compartilhávamos algo agora. Uma verdade inegável. Eu também quero. Foi estranho, mas pela primeira vez na minha vida, abracei minha irmã.
O resto da noite foi uma névoa de emoções. Depois que Karen se foi, o clima no encontro mudou. Meus tios e primos vieram falar comigo, alguns tentando se desculpar, outros apenas demonstrando interesse em me conhecer de verdade. O vovô Anderson fez questão de me incluir oficialmente nos registros da família, dizendo que nunca mais permitiremos que alguém seja excluído. Minha mãe, minha verdadeira mãe, Maria, não saiu do meu lado. Ela ficou em silêncio enquanto tudo acontecia, mas quando todos já estavam dispersos, ela segurou minhas mãos e me olhou nos olhos. Eu sei que esse dia foi um furacão para você. Mas eu quero que saiba que nada disso muda o que sinto por você. Você sempre foi minha filha. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto antes que eu pudesse contê-la. Eu sei, mãe. E sempre serei sua filha. Ela me puxou para um abraço apertado, como se temesse que, depois dessa revelação, eu pudesse ir embora. Mas eu nunca faria isso. Ela era minha mãe. Sempre foi. E Karen? Ela desapareceu. Após aquela noite, ela cortou contato com toda a família. Ninguém sabia exatamente para onde ela foi, e a maioria também não parecia se importar. Ela mesma se exilou. Seu casamento com Steve acabou pouco depois. Ele não conseguiu aceitar o tamanho da mentira, o fato de que passou décadas acreditando que sua esposa era uma mulher íntegra, apenas para descobrir que ela havia escondido um filho e um caso dele. Jéssica tentou entrar em contato depois de algumas semanas, mas Karen não respondeu. E, para ser sincera, talvez isso fosse o melhor. Ela viveu toda a sua vida tentando apagar a minha existência. Agora, o destino a colocou no lugar de alguém que não existe para mais ninguém. Quanto a mim, por muito tempo, eu me perguntei quem eu era. Se era apenas a filha adotiva, a sobrinha, a forasteira. Agora, eu sabia. Eu era Mel Anderson, filha de James e Maria Anderson, irmã de Jéssica, neta do vovô Anderson, parte da família. Nunca precisei provar isso. Nunca deveria ter tido que lutar por um lugar que sempre foi meu. Mas, finalmente, ninguém podia negar. O passado não podia ser apagado. As dores, as mentiras, os anos perdidos, nada disso podia ser mudado. Mas o futuro? O futuro estava nas minhas mãos agora. E, pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente onde pertencia.